Hoje vamos falar de um tema muito especial, os segredos que está atrás do nome Brasil, Brasil de Barzilai, Brasil com Z e não Brasil com S. A gente vai falar um pouquinho sobre isto, muito importante para os nossos pastores, nossos líderes em todo o Brasil, pensar num Brasil diferente, num Brasil com uma outra perspectiva. E eu vou pedir ao pastor Éder para fazer uma leitura já daqui a pouquinho, e nós vamos falar sobre os segredos do Brasil com Z, o Brasil de Barzilai, né? E lembrar aí que Deus tem coisas boas para a nossa nação brasileira, e os pastores que conduzem o rebanho do Senhor precisam estar muito atentos, principalmente esse ano, o que vão fazer com o nosso Brasil, Brasil de promessas, Brasil de bênção, Brasil de milhões e milhões de evangélicos. A gente precisa estar atentos. Vocês que estão acompanhando os homens de Deus, os líderes, homens intelectuais de grandes conhecimentos, a gente conta aí com vocês para que o trabalho possa desenvolver. E nós vamos falar sobre o Brasil. Vamos lá? É isso aí, pastor. Pensando no nosso Brasilzão querido, do nosso Senhor Deus, nós vamos falar um pouco hoje sobre o Brasil com Z. E para falar do Brasil com Z, nós vamos citar um texto bíblico aqui, em 2 de Samuel, no capítulo 17, versículo 27 em diante, que fala assim: E sucedeu que, chegando Davi a Manaém, sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Bom, difícil é fazer essa ponte entre o Barzilai que socorreu Davi, humilhado, molhado pelas águas geladas do Jordão, porque as águas de Sia é o degelo que sai do Hermon e desce pelas campinas. Eles passaram nas águas geladas, estavam do outro lado de lá, sem roupas de agasalho e o exército com fome. E o Barzilai aparece lá. Mas por que o Barzilai aqui? Ligaram o Barzilai com o Brasil. Bem, vamos começar lá no princípio da descoberta do Brasil. Éder, vamos lá. Quando o Brasil foi descoberto, um homem chamado Dom Emanuel, o rei Dom Emanuel, e a gente sabe que esse nome Emanuel quer dizer Deus conosco, né? A significância dos nomes vale a pena prestar atenção. Dom Emanuel mandou Pedro para a descoberta do Brasil. Interessante que eram 13 caravelas, mas acabaram vindo 12 caravelas. Então lá, Emanuel manda Pedro e os 12. Junto com essas caravelas vieram, aqui existe uma coisa que precisa ser desvendada. A gente aprendeu nas escolas, aprendeu aí através da história. Boa parte dela tem um fundo dos ensinos da Igreja Católica, né? Aprendemos que o Brasil foi povoado por gente que veio de Portugal, gente degredadas, né? Pessoas que eram uma escória da sociedade lusitana, portuguesa, vieram para o Brasil. Interessante observar que isso tem fundo de verdade, sim. Muita escória social de Portugal veio sim para o Brasil. Mas a parte melhor disso não é explicado. Junto nas caravelas vieram muita gente de sangue azul, muitos judeus, muita gente, judeus cristãos que fugiam da pseudo-santa Inquisição, e eles vieram para o Brasil. Então a formação brasileira ela é composta de muitas pessoas de origem europeia, e muitos deles judeus, de sangue judeu. Bem, aqui no meio dessa turma aqui que vieram para o Brasil, precisa prestar atenção. As caravelas chegaram no dia da Páscoa no Brasil. Não remete a alguma coisa do passado? O início da nossa fé, o dia da Páscoa, eles chegaram no Brasil.
puseram o nome no lugar onde chegaram de Monte Pascoal, porque era o dia da Páscoa, e a Páscoa nos remete ao princípio da nossa fé. Bem, eles estavam num lugar e eles supunham que aquilo ali era uma ilha, até então eles não tinham noção que estavam no continente, e puseram o nome de Ilha de Veracruz. Ao pé da letra, traduzindo isso ao pé da letra, significa Ilha da Cruz Verdadeira. Trocando de grosso para miúdos, e isso a gente entende que o Brasil é o Brasil da descoberta e tem sobre os seus ombros a responsabilidade da mensagem verdadeira da cruz, a verdadeira mensagem da cruz. Este é o Brasil que começa lá no Monte Pascoal, depois Ilha de Veracruz, né? E aí ele vai se transformando, vai mudando as suas posições. Importante lembrar que quando chegou essas caravelas, veio um homem chamado Frei Coimbra. O Frei Coimbra não trouxe imagens de escultura nessa viagem. Ele trouxe a cruz do símbolo do sacrifício de Cristo. E por aí começa Ilha de Veracruz, quer dizer, Ilha da Cruz Verdadeira, a mensagem verdadeira. Ou seja, a ilha, a terra que recebe a incumbência de uma mensagem verdadeira. Pastor, essa a ideia, por que ele traz a cruz, né? O Frei Dom Henrique aqui em Coimbra, ele traz a cruz, né? Qual é a ideia, qual é a mensagem que ele quer transmitir neste momento? Bem, na época o mundo sofria com a reforma protestante e nessa luta a Igreja Católica já estava em busca de novos povos, novas terras, novas descobertas. Enquanto Martinho Lutero e todos os seus pares estavam lutando pela reforma protestante na Europa, eles foram em busca de novos povos, de novos caminhos, né? E também isso aí foi uma espécie de fuga da Igreja Católica na época por causa da reforma protestante. Mas tem um segredo em tudo isso aí. Não sei se porque já estavam sendo solapados pela reforma protestante, por Martinho Lutero e todos aqueles que batiam contra o paganismo envolvido na Igreja Católica, as imagens, o que acontece é que o Frei Coimbra, ele vem só com a cruz, talvez impelido pela mensagem protestante. E chega no Brasil só com a cruz. E aí tornou-se Ilha de Veracruz da mensagem da cruz verdadeira. Vamos andar um pouco nesse assunto, que é muito importante. No meio de tudo isso, tinha um homem chamado Barzilai. No hebraico, ferro é Barzel, né? E Barzilai tem essa ideia, homem de ferro. Na verdade, a tradução exata é homem de ferro com senhor, né? E Barzilai, no Barzel aí do hebraico, esse Barzilai ele chegou no Brasil. Quando chegou no Brasil, ele descobre a madeira, o pau-brasil. Aí é a razão do nome, pau-barzel, ou seja, pau de ferro, madeira de ferro. E esse Barzilai, ele foi um dos primeiros a começar a comercializar o pau-brasil para a Europa. Até hoje existe, por exemplo, no Palácio de Versalhes, existem móveis no Palácio de Versalhes que são móveis feitos pelo pau-brasil, pau-barzel, né? E aí vem o segredo. Você sabia que o Brasil, no princípio, não era com S? O Brasil era escrito com Z. E aconteceu em 1911 que agora confundi, 1811, aconteceu uma proposta de Portugal para mudar o nome do Brasil para Brasil com S, e não mais Brasil com Z. 1911. Isso. Aí começou a proposta, uma convenção portuguesa, para que o nome Brasil fosse escrito com Z, com S, não com Z. E aí eu entendo que há uma interferência até contrária ao princípio espiritual que está sobre essa nação brasileira. Bem, esse nome Brasil com S só veio a funcionar em 1945, né? Em 1945 a grafia do nome Brasil passa a mudar. Mas, em suma, Brasil vem de Barzel. Brasil vem de Barzel, que significa ferro, né? E aí ela vem do pau-brasil e também do nome Barzilai, vem de Barzel, Barzilai. Aí se origina o nome Brasil. O que nós queremos aqui entender? O Brasil tem algo muito profético, muito espiritual, e a gente não está aqui para espiritualizar tudo, mas
Nós não somos aí Alices do País das Maravilhas, que não vê os problemas e as dificuldades, mas também somos espirituais e intelectuais, também temos noção e condições de ler o que está atrás das letras e da história. O Brasil, ele tem algo fundamental que a história está revelando pouco a pouco. Por isso, Éder, que eu acredito num Brasil que não sofrerá, até a grande tribulação, talvez, não sofrerá o domínio do comunismo. Eu acredito muito que o Brasil irá até o arrebatamento da igreja com liberdade e com expansão, porque o Brasil, ele é um celeiro do Evangelho. Mas o que eu quero lembrar para vocês, o porquê que o Brasil tem coisas maravilhosas. O Brasil, ele vem sendo socorro das nações no deserto. Sabe qual foi a primeira nação socorrida? Muito parecido com Barzilai, que socorreu Davi no deserto. O Davi estava do outro lado do Jordão, com o seu exército, com todos os seus servos. Eles estavam famintos, com frio, sem roupas para agasalho, sem vasilhas e sem alimento. Um homem chamado Barzilai, na história, aí está em segundo Reis, né? Segundo Samuel, ele cruza o Jordão, ou seja, ele vai até Davi e leva a comida, o carregamento com os animais de alimento. Aí você leu toda a lista de grãos de alimentos que é levado para Davi no deserto. O Barzilai já era um homem velho, né? Mas se mostra um homem de fé, um homem corajoso. E ele vai lá socorrer Davi, que estava humilhado, fugindo de Absalão. E o Davi recebe a ajuda de Barzilai. E eu quero linkar essa significância do Brasil com Z, o Brasil de Barzilai, de Barzel, exatamente nesse sentido. 1948, o Brasil socorreu Israel, disperso no deserto das nações. Em 1948, foi presidida por Oswaldo de Aranha a sessão da ONU. E nesta sessão da ONU estava sendo votado o direito da nação de Israel voltar como nação, como pátria ou não. E os votos foram empatando. Ou seja, Israel enfrentava um gigante terrível. Os votos eram contrários à sua vitória e ao seu retorno, mas era profético. A Bíblia diz que Israel voltaria voando com asas, como pombas, e repousariam sobre os seus pombais. Israel voltaria voando como águias, né, e pousaria sobre a sua pátria. Isso aconteceu em 1949, e você já vê aí algumas operações que houve no movimento sionista, como, por exemplo, a Operação Tapete Mágico, que os aviões levaram milhares de judeus para o deserto de Negev, quando eles começaram a povoar Israel. E ali, o Brasil, o Barzilai, vai socorrer Israel no deserto das nações. Voto Minerva de Oswaldo Aranha deu ao Brasil o direito de retomar a sua pátria, e esse voto foi brasileiro. Por isso, o Brasil tem bênção. Capítulo 12 de Gênesis vai dizer lá que Deus abençoaria as nações que abençoarem Abraão, que abençoarem Israel. Está lá, abençoarei, Abraão, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bendito será em ti todas as famílias da terra. As nações são benditas em Abraão. Nós tivemos um período que não reconhecemos Israel. O Brasil teve um período aí de mais ou menos 16 anos que não reconheceu a nação de Israel. E nesse período o Brasil começou a cair vertiginosamente. Mas logo mudou o governo, o Brasil foi reconhecido de novo. E as coisas começaram a mudar no Brasil. Então a nação que reconhece a nação de Israel é abençoada. E nós estamos debaixo desta bênção. Esse é o primeiro segredo aí do Brasil, socorro das nações. E a gente vai voltar no próximo bloco falando do Brasil, socorro das nações, no sentido de mostrar o mundo que é dependente de alimento. E a gente já volta. O Brasil é o socorro das nações, inclusive da nação de Israel. Vamos falar sobre o Brasil que promete. O Brasil... Eu linkei aqui Brasil de Barzilai, porque o nosso nome Brasil vem de Barzilai, de Barzel no hebraico. Quem entrou agora pode acompanhar essa orientação. Brasil vem de Barzel, que dá origem ao nome de Barzilai, que vai dar o nome de Brasil. Quer dizer ferro, né? Barzel, ferro em hebraico.
O Brasil, Éder, hoje é um país que tem isso comprovado pela NASA, medido pela NASA, documentado pela NASA. Tentaram esconder isso há algum tempo, né? Principalmente a esquerda tentou esconder esses dados, mas hoje isso é documento no Brasil. O Brasil possui 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis. Eu vou repetir, o Brasil tem 400 milhões de terras agriculturáveis, entendeu? E essas terras agriculturáveis não está contando aqui a Amazônia, não está contando as APAs, que é Área de Preservação Ambiental, não está contando aqui o IAP, não está contando as reservas indígenas, são terras aráveis, como diz no francês, né? Terras aráveis, terra que pode serem produzida. 400 milhões, já disse quantos milhões? 400 milhões. Essa é a terra do Brasil. Agora, pare para pensar comigo aqui. Por que o Brasil é socorro das nações no deserto? O Brasil está usando hoje só 62 bilhões de hectares. E nesses 62 bilhões de hectares, o Brasil está produzindo comida para 25% da população no planeta Terra. Então, entenda comigo, como Deus preparou algo especial para o Brasil. Você que é inteligente, acompanhe esse assunto. O Brasil, ele tem um potencial de produção de comida, de alimento incalculável. Imagine vocês se nós usássemos a metade das terras agriculturáveis do Brasil, 200 milhões de hectares, nós daríamos de comer para mais de 70% da população mundial. Tá? No passado, o Brasil abasteceu a mais de 1 bilhão de pessoas, alimentou. Exatamente. Nós hoje damos de comer para 25% da população mundial. Guarde isso aí, olha, vejam que o Brasil é socorro das nações no deserto. Éder, o mundo tem fome. O mundo tem fome. E aqui vou explicar por que a China está parecendo um demônio, um dragão em cima do Brasil, tentando abocanhar o Brasil. Já abocanhou muitos países na África, tem domínio sobre a África. A China tem domínio de 60% do Porto de Paranaguá. Então, muitas produções do Brasil já está, de alguma forma, acampada pelo governo chinês. O que o governo brasileiro precisa fazer é desacampar isso e tirar do domínio da China. E nós temos o direito de vender os nossos produtos a quem nós quisermos. Então, o Brasil está condenado a produzir comida para o mundo. Se nós temos 400 milhões de terras agriculturáveis, de terras aráveis, então o Brasil ele vai ter o seu PIB muito alto, com essa visão do governo federal de investir na agropecuária, na produção de grãos, enfim, toda a área produtiva das nossas terras brasileiras. Então, o mundo tem fome e o Brasil tem comida. Viu como o Brasil é socorro no deserto? O Barzilai levou comida no deserto para Davi. Você vai ver lá que ele levou grãos, levou carne, levou roupa, levou os utensílios para Davi. O Barzilai da Bíblia, o Barzel, o homem de ferro lá que a Bíblia diz, o Barzel que atendeu Davi, significa o nosso nome hoje da linhagem de Barzilai, que você vai ver muitos Barzilais, famílias de Barzilai na Europa, e no Brasil tem muitos Barzilai. Olha, quem quiser ter informações melhores, comece a estudar sobre a Confederação Judaico-Cristã. Entra na Confederação Judaico-Cristã, você vai entender todo esses assuntos que eu estou dizendo. Eu estudei muito sobre isso, estou seguro do que estou falando. Então veja bem, minha gente, que interessante. Bem, o mundo tem fome, o Brasil tem alimento. Comida, tem alimento. E o Barzilai, o Brasil, da sua origem com Z, tem comida para o mundo. Olha, o mundo tem terra, mas não tem uma coisa, não tem água. Nós temos terra, temos comida e nós temos água. As futuras guerras serão em cima dos lençóis freáticos. Vai ter guerra em cima das águas. E o Brasil tem água, olha aqui. Se o mundo fosse secado hoje, todo o planeta Terra não tivesse água e só o Brasil tivesse, o Brasil daria água para o mundo inteiro por 250 anos ininterruptos, só de águas renováveis. Estou falando de águas renováveis, águas potáveis, fora as águas que podem serem tratadas. Estou falando de água renováveis, estou falando de água dos mares, estou falando de água doce renováveis, águas potáveis.
O Brasil tem muitos trilhões de quilômetros de cúbicos de águas potáveis. Muito bem, Éder, a gente tem que terminar, e eu deixei uma lição sobre o Brasil com Z, o Brasil de Barzel, o Brasil de Barzilai. O nome, a origem do nome Brasil vem de Homem de Ferro. Quando descobriu o pau-brasil, pôs pau-barzel, que é pau de ferro, a madeira dura, né, que foi comercializada pelo mundo todo, e o nosso Brasil vem de Barzilai, e Barzilai é aquele que socorreu Davi no deserto, e se nós somos Barzilai, nós começamos socorrendo as nações do deserto, começando por Israel, em 1948, né, socorremos a nação de Israel com voto Minerva de Oswaldo Aranha, que tornou a nação israelita uma legítima nação, que era já a promessa de Deus, o seu retorno. Depois eu falei aí junto com o Éder aqui sobre o Brasil, que tem comida para as nações que têm fome, o Brasil que tem terra em abundância e tem água em abundância. Em abundância. Que coisa maravilhosa, né? É uma bela lição. Nunca tinha ouvido essa colocação, essa aplicação, né? E estou aprendendo aqui também.